Muito bem, estamos de volta no nosso programa Morning Show e eu quero retornar com a imagem que nós lhe deixamos há pouco. Por favor, coloca aí a imagem. Olha só a situação que esta jovem estava. E talvez você se pergunte, o que é isso, pastor João? O que é isso, pastor Vitor? Quem é essa pessoa? Eu quero chamar aqui ao estúdio a nossa convidada, Márcia. Por favor, Márcia. Bom dia. Muito bom dia. Tudo bem, Márcio? Tudo bem? Aceita um café? Sim. Não? Não sei se o pastor Vitor... Você viu o cafezinho? Eu vou. Depois com pãozinho de queijo, tá bom? Tá bom. Então, Márcia, aquela fotografia que nós vimos, és tu. Sim. Aquela és tu. Sim. E como que chegou aquela situação, ou como que era a tua vida? Como que tu ficaste diante também daquela situação que nós vimos ali nas imagens? E como é que tu reagiste diante do problema que estavas a enfrentar? Conta um pouco da tua história. Eu, antes de conhecer a igreja, eu era uma jovem tímida, nervosa, já tive diversos pensamentos de suicídio e tinha diversos rancores na família. E isso, antes de conhecer o trabalho da igreja, eu nutria isso tudo dentro de mim. Com o passar do tempo, através de um convite que me fizeram, comecei a fazer o uso da fé. Aí eu comecei a obter resultados, os pequenos resultados em casa e também na escola. Comecei a ter boas notas, a fazer uso da fé, porque antes também não ligava muito aos estudos, não gostava de estudar. E com o passar do tempo, comecei a perceber que precisava mesmo de dar mais de mim. E aí, construí a minha família, construí a minha família através do meu filho, do meu marido, e já estava mais estável. Só que, entretanto, quando eu comecei, no tempo já do mundo do trabalho, surgiu esta situação em que lembro-me que eu estava no trabalho e estava com uma dor nas costas, era uma coisa normal, natural. Só que essa dor nas costas, fui para o hospital e era uma apendicite. Fiz a operação na hora, foi tudo na hora e estava tudo bem. Só que, entretanto, a médica dizia que eu estava com os intestinos inflamados. Nessa dos intestinos inflamados, entretanto aí é que começou mesmo os problemas a acontecerem, há 2 anos atrás, em 2022. Quer dizer, uma coisa atrás da outra. Sim. Só que tu aí já conhecias a fé. Já. Então quer dizer que tu tiveste problemas, tu chegaste à igreja e tinhas problemas com a tua família, tinhas aqueles pensamentos de suicídio, eras nervosa. E ao começar a participar das reuniões de sexta-feira, domingo, quarta-feira, libertaste-te de todo esse peso espiritual. Sim. E começaste a aprender a usar a fé. Sim. Mas mesmo dentro da igreja, mesmo com a fé, mesmo tendo a tua família já na igreja, surgiu um problema até pior do que aquele que tu tiveste. Sim. Quando chegaste. Sim. E nessa hora que tu soubeste que estavas doente, porque nós vimos ali as imagens, são imagens que se vê mesmo que tu estavas em sofrimento. Tá. Como que tu reagiste diante daquela situação? Eu no início, como andava nas mãos dos médicos, era aquela coisa, eles diziam uma coisa, faziam diversas análises, diversos exames, e eu tomei medicações que não eram para ser tomadas na altura, e então o meu corpo reagia de uma forma, ora diziam que era o Crohn, ora diziam que eram diversas coisas, e então eu andava nas mãos deles, basicamente. E nessa altura eu desisti, eu comecei a caminhar por mim mesma, comecei a fazer pesquisas na internet. Procura de uma solução. Sim, a procura sempre de uma solução. Cheguei a rejeitar a medicação dos médicos porque eu não achava que valia a pena fazer aquela medicação, porque não fazia sentido na altura. Então eu comecei a procurar na internet e fiz tratamentos também. Agora, Márcia, e quando tu chegaste a esse ponto que nós vimos ali a foto, nós estávamos a ver ali a imagem, tu estavas magra, como vemos agora ali, doente, ou seja, com uma aparência que tu nunca tiveste na tua vida. Não. O que as outras pessoas pensavam e falavam afetavam-te de que maneira?
ao ponto de verem como eu estava antes e depois e fazerem diversos comentários. Ai, tu tens que ver isto, tu estás muito magra. Ai, tu estás muito magra, tu não estás doente. Oh, será que estás com cancro? Será que... Ou Quer dizer, só comentários maus, Sim, negativos. sim. Em vez de ser um comentário para ajudar, era só comentários que te mandavam ainda mais abaixo. mais ainda. E isso enfraqueceu-te, deixou-te triste. Sim, deixava, porque eu levava aquilo para dentro de mim e eu nutria aqueles pensamentos. Tanto é que houve vezes que eu já... A pior fase foi mesmo quando eu já estava em casa e tinha dores e dores, não conseguia nem sequer alimentar-me. Era muito... E quando é que tu te despertaste para te voltar para Deus, para usar a fé e mudar essa situação? Foi quando eu estava em casa, estava no sofá, já estava com 39 quilos e nesse dia eu fiz uma oração para Deus. Eu disse: Deus, eu aqui em casa eu estou a desaparecer. Era suor noturnos, era emagrecimento, não conseguia fazer nenhum tipo de alimentação. E aquilo já estava a dar cabo de mim. Então o que é que eu fiz uma oração para Deus. Eu disse: Deus, é assim, eu já estou mesmo a desaparecer, já estou mesmo a ir. Ou eu vou para o hospital e aí ou me interno, façam o que quiserem, mas eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar assim. E aí foi. Voltaste para Deus? Sim. Quando aí eu comecei a voltar para Deus, aí Deus começou mesmo a trabalhar. E aí, o que aconteceu? Como é que está hoje? Como é que está a tua vida? Então depois, entretanto, aí as coisas começaram mesmo a avançar. Mesmo fiquei no hospital 1 mês e meio internada, mas ali a fazer o uso da fé. Participei à Páscoa no hospital. Foi doloroso. Longe da família, longe do evento da cruz que teve no ano passado, não tive presente. Foi doloroso, mas lá o pastor também ajudou, a oração trouxe a água, e então foi fazendo uso da fé. E aí Deus começou mesmo lá dentro do hospital, Deus começou mesmo a fazer o milagre. E como é que está hoje? Hoje, nada Como é a que ver. está a tua situação hoje? Nada a ver. Até as pessoas, os médicos ficam, cada vez que eu vou fazer análise, os resultados ficam pasmados. Mas como é que é possível? Como é que em uma semana já tens 5 quilos, já tens... Quer dizer, tu viste o poder de Deus na tua vida? Vi. E o principal, o que te sustenta hoje? É a cura ou é o Espírito O Santo? Espírito Santo, com certeza. Depois de eu ter passado por esse processo, aí houve um despertar. E aí eu disse: não, agora é que é mesmo a pegar mesmo com Deus. Depois disto, não, foi mesmo, tive que decidir mesmo entregar-me. E aí foi uma coisa, foi rápido. E recebeste o Espírito Santo? Sim. Hoje, então hoje tu tens paz no teu interior? Sim, com certeza. Já não dependo de coisas e pessoas. É isso mesmo. E agora o que a Márcia falou é exatamente aquilo que nós queríamos lhe dizer. Porque a pessoa que tem o Espírito Santo, ela deixa de depender da opinião dos outros, depender do que os outros dizem ou falam e começa a depender só de Deus. A Márcia estava na igreja, mas por que o problema não estava a avançar, não estava a resolver-se? Porque a falta do Espírito Santo fez com que o problema começasse a apagar a fé dela. Mas quando ela se despertou, se voltou para Deus, entendeu que sem depender dele, sem depender da ação do próprio Deus, a vida não avança, não vai. E há quanto tempo o senhor, a senhora está aí a acompanhar a programação e não tomou uma decisão de se voltar para Deus? Ou você está na igreja, talvez, e a sua fé está morta, está apagada, você está com problemas. Então agora tome uma decisão de mudar a sua vida, não é, Pastor Vítor?